Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos terminando o Evangelho de Mateus. Não que a gente cobriu o Evangelho todo e todos os versículos, todas as mensagens, tem muita coisa, né? É um versículo por dia, para uma breve meditação para te abençoar. Então não temos condição, mas eu gostaria de incentivar você a ler o Evangelho. O Evangelho é extraordinário, né? Mateus quer provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido. O profeta que Moisés falou, o rei de Israel, que eles estavam esperando. Jesus é ele. Então é algo extraordinário, né? É algo extraordinário. E eu gostaria de incentivar você a ler isso, ler o Evangelho todo. E antes de ler o versículo de hoje para vocês, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Versículo de hoje, capítulo 28, versículo 6, capítulo 28, versículo 6. Olha o que ele diz. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Essa história você conhece, esse é o último capítulo de Mateus, né? A história é a história da ressurreição. Você lembra que houve um terremoto, que as mulheres foram lá no sepulcro, houve um terremoto, os guardas desmaiaram de medo, os anjos aparecem, né? E aí os anjos falam para elas, né, para não ter medo, não temam, não temam. Eu sei que vocês estão procurando Jesus. E aí ele fala os anjos falam esse versículo aqui para as mulheres. Mateus fala que era um anjo só, né? A gente vê no outro evangelho que eram dois, mas Mateus fala, provavelmente ele está contando a história do anjo que conversou com ela. Mas, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar. A ressurreição de Jesus, não, a ressurreição de Jesus é um marco, é o topo da vida cristã, da religião cristã. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, ele foi simplesmente um cara legal, um bom e tal, morreu injustamente, acabou. Ponto final. A ressurreição muda tudo. A ressurreição prova que ele é aquilo que ele falou que era. Que ele era as profecias do Velho Testamento, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Rei. A ressurreição muda tudo. E a nossa fé na ressurreição muda tudo também. É por isso que o anjo quer enfatizar isso. O importante aqui não é o terremoto. O importante aqui nessa história não é a pedra se movendo e abrindo túmulo. O importante aqui não é os guardas romanos poderosos, fortes, desmaiando de medo. O importante aqui não é a aparição dos anjos. O importante aqui é o que os anjos disseram. Ou o que o anjo falou para aquelas mulheres. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele disse. Venham ver o lugar vazio. O anjo faz tudo para provar para aquelas mulheres que algo extraordinário aconteceu e que Jesus está vivo, não está morto. Elas foram para preparar o corpo de Jesus, lembra? E o anjo faz tudo para ver. Ele primeiro fala, olha, primeiro ele aparece, fala com elas e fala, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí fala, não, mas isso aí não é só isso, não é só a palavra do anjo, não. Ele falou, como ele havia dito que ia ressuscitar. Ele falou que ia ressuscitar. No terceiro dia, ainda deu dia ainda. Não, mas isso ainda não é o suficiente. Venham ver o lugar vazio. Venham ver o lugar vazio. O túmulo ainda está vazio. A ressurreição de Jesus é o marco do cristianismo. E a nossa esperança na ressurreição depende da ressurreição de Jesus. É por isso que nós esperamos. A porta do túmulo continua aberta. Nós cremos na nossa ressurreição, que a vida não termina aqui, a vida não termina com a morte, que existe vida depois da morte. Nós acreditamos nisso por causa da ressurreição
de Jesus. Jesus ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar. Venham ver. Foi o que o anjo falou. E essa é uma notícia extraordinária para todos nós. E essa é a fundação da nossa fé. Nós cremos num Jesus vivo. Vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. De fato, ele ressuscitou dentre os mortos. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.